Reverendo Diácono Sandoval, estimado seminarista, ouvintes da Cacau FM e Bicalei Web Rádio, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Encontramos hoje Jesus que inicia a sua vida pública após a prisão de João Batista. E ao iniciar a sua missão, ele começa pregando o Evangelho de Deus e anunciando-nos: convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Então, Jesus inicia a sua pregação, os seus ensinamentos, anunciando a proximidade do reino de Deus e convidando à conversão e que todos possam crer verdadeiramente no Evangelho, converter e crer. E ele, ao passar próximo ao mar da Galileia, ele encontra duas pessoas que estavam ali recolhendo as redes, lançando as redes. E Jesus faz um convite para aquelas pessoas e diz: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes, seguiram Jesus. Mais à frente, Jesus encontra outras pessoas que estavam também cuidando dos barcos, e ele lança o convite de novo. E aqueles que estavam ali eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles deixaram seu pai juntamente com os empregados e partiram seguindo Jesus. A liturgia nesse domingo nos fala da exigência do discipulado. Para se tornar discípulo de Jesus, é preciso que haja renúncias. Algumas pessoas são convidadas a renunciar coisas, redes, barcos. Outras pessoas são convidadas a renunciar pessoas. Os primeiros que foram chamados deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Os segundos que foram chamados, além de deixar as redes, os barcos, precisou também deixar os seus pais. E isso mostra-nos a exigência do discipulado do Mestre. Jesus que passa e chama-nos a tomar uma decisão de seguimento. A partir deste Evangelho, nós somos convidados a nos perguntar: o que eu tenho renunciado, deixado para trás, para me tornar discípulo ou discípula de Jesus? Se olhar para a nossa vida, caríssimos irmãos e irmãs, de fato, o que eu tenho renunciado para me tornar discípulo do Senhor? Como eu tenho vivido a minha vida nesse caminho do discipulado? O convite de Jesus, que foi feito aos primeiros discípulos, esse convite é feito a cada um de nós. É o mesmo convite, são as mesmas exigências. Agora a resposta depende de cada um de nós. Simão Pedro tomou a decisão e deixou as suas redes e assumiu um novo caminho. Tiago e João deixaram o seu pai, os seus barcos, e assumiu um novo caminho. E nós? O que temos feito? O que temos renunciado para nos tornar discípulos de Jesus? Primeiro precisamos compreender a essência da pregação do início da vida pública de Jesus. Ele vem anunciar o reino de Deus que está próximo e vem convidar a todos nós a experiência de conversão
e a experiência de fidelidade ao seu Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ele pede que a primeira ação que nós devemos fazer é justamente a conversão. E assim, por meio da conversão, olhar na direção dele, que nos ensina um Evangelho que nos salva, e começar a viver, a pautar a nossa vida a partir do seu Evangelho. Pois, amados irmãos e irmãs, na profecia de Jonas, nós encontramos não Jesus, mas um servo de Deus, um profeta, que foi enviado à cidade de Nínive para anunciar a palavra do Senhor. Nínive estava condenada por causa dos seus pecados, mas Deus, na pessoa do seu servo, envia para Nínive uma mensagem onde convoca a todos à conversão, a mudar de vida, a abandonar o caminho do mal e voltar-se para o caminho do bem. Segundo o texto diz que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, era necessário 3 dias para que o profeta conseguisse atravessar a cidade, transmitindo a mensagem do Senhor. Mas em um só dia, quando ele anunciou a mensagem, essa mensagem se espalhou em toda a cidade, e todo o povo, desde o rei a todos, os servos, até mesmo os animais, iniciaram então um rito penitencial. Se colocaram diante do Senhor, pedindo perdão dos seus pecados. O texto vai nos dizer: vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhe e não fez. O que significa isso, amados irmãos e irmãs? Que as nossas obras de conversão atraem o amor, a misericórdia e a ternura de Deus. Os ninivitas experimentaram, conheceram a ternura do Senhor. E por que eles fizeram essa experiência? Porque voltaram atrás dos seus erros, dos seus pecados, das suas maldades. Por isso, se nós desejamos conhecer o amor de Deus, se nós desejamos conhecer a sua misericórdia, se nós desejamos conhecer a sua ternura, precisamos também voltar atrás e começar um caminho de conversão. Começar a apresentar para o Senhor obras de conversão. E o Senhor que nos vê, o Senhor que nos conhece, vai se agradar desse nosso caminho de retorno para a sua presença. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus revela a sua ternura para um povo que começa a lhes apresentar obras de conversão. O que significa isso? Que esse povo ainda não estava convertido, mas entenderam que o caminho que eles deviam fazer era o caminho de retorno ao Pai. Por isso, então, nós estamos nesse mundo, nesse processo diário de conversão. Todos os dias nós somos convidados a dar mais um passo em direção à nossa conversão, para que possamos nos tornar agradáveis ao Pai. Então são essas obras diárias de conversão que se torna agradável aos olhos do Pai, e Ele vai nos revelando o seu amor, a sua misericórdia e a sua ternura. Então nós precisamos, primeiro, tomar consciência dos nossos erros, dos nossos pecados, assumir diante de Deus que estamos errando e agora encontrar o caminho da conversão. No entanto, amados irmãos e irmãs, a conversão é uma decisão pessoal. Deus chama e nós somos convidados então a atender esse chamado. Jesus, ao chamar os seus discípulos,
propõe uma vida nova, com desafios, e o primeiro desafio são as renúncias, mas esses discípulos entenderam que longe do reino de Deus não há vida, longe do reino de Deus não há felicidade plena. Por isso, então, renunciar às redes, renunciar até mesmo o Pai, para seguir o Mestre, é renunciar àquilo que é passageiro, como São Paulo, na carta aos Coríntios, hoje vai dizer, pois a figura deste mundo passa. Então, é renunciar àquilo que é passageiro, para seguir e permanecer com aquele que é eterno em nossa vida. Por isso, São Paulo, na carta aos Coríntios, traz alguns conselhos, justamente para que nós possamos viver nesse mundo, voltando-nos cada vez mais para o Pai e para aquilo que é eterno. Os conselhos que ele dá hoje: doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não possuísse coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando, pois a figura deste mundo passa. Tudo é muito breve nesse mundo. Por isso, então, São Paulo exorta a comunidade de Corinto a encontrar verdadeiramente aquele onde ele deve permanecer, onde deve ancorar a sua vida, o seu coração e a sua alma. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós também, ao sermos exortados por essa palavra, somos convidados a olhar para o mundo como efêmero, como coisas passageiras, e voltar o nosso olhar para Deus como aquilo que é eterno, permanente e nos mantém sempre com vida e felizes. Precisamos fazer então uma escolha a partir da liturgia de hoje: permanecer com as coisas efêmeras desse mundo, ou verdadeiramente escolher ser discípulo e discípula do Mestre Jesus. Ele continua a nos chamar e continua também a nos enviar em missão. O Senhor nos chama, nos capacita e nos envia. Que nós possamos então, diariamente, fazer as renúncias necessárias para poder apresentar ao Senhor obras de conversão, e que sejamos então alcançados pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua ternura. Deus quer salvar a todos, e por isso enviou os profetas, e por último enviou o seu Filho Jesus para nos revelar o seu caminho, e hoje continua a revelar o caminho por meio da sua Santa Mãe Igreja. É aqui, caríssimos irmãos e irmãs, na escuta atenta à sua palavra, na participação do mistério da Eucaristia, que vamos apresentando para o Senhor as nossas obras de conversão. E uma obra de conversão, o que agrada a Deus, é quando você decide participar da missa, pois a missa é a oração mais agradável ao Pai. É onde Deus se alegra em ver os seus filhos participando dessa comunhão perfeita com o seu Filho amado, que é Jesus. Então, quando você toma a decisão e todos os domingos vem à missa, você já está apresentando para o Pai uma obra de conversão. E pode ter certeza, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus está vendo a sua obra de conversão. E nós sabemos que não é só a missa, mas também os nossos gestos de caridade, de fraternidade, o nosso cuidado uns para com os outros, quando nós zelamos como bons cristãos, quando nós damos um bom testemunho no mundo, tudo isso são obras de conversão e que agrada ao Pai. Por isso, busquemos todos os dias fazer um esforço para estar na presença de Deus. Façamos um esforço maior para participar da Santa Eucaristia, pois é aqui que nós seremos cada vez mais agradáveis ao Senhor. Peçamos a Nossa Senhora que continue a interceder por nós, que nos ajude nesse caminho de conversão,
para que sejamos cada vez mais agradáveis aos olhos do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.